Sem provas, brasileiros estão recebendo multa de R$ 3.000 por pirataria. Era um dia normal da vida da estudante de comunicação Júlia, nome fictício 19, até o momento em que ela decidiu checar seus e-mails, quase cuspi meu café no computador, relembra. Ela havia recebido uma notificação extrajudicial de um escritório brasileiro representando os proprietários intelectuais de um filme que ela supostamente havia baixado, e agora teria de ressarcir proporcionalmente os prejuízos. Não baixei esse filme, mas mesmo que tivesse não pagaria, rebate Júlia, orientada por amigos. Ela ignorou a mensagem, mas o medo ficou. Não parei de usar programas para baixar filmes, mas agora uso um VPN, software que oculta o registro e a localização do computador para me garantir. Nem todo mundo, porém, tem o sangue frio da estudante. Muitos acreditam na notificação e, com medo das implicações legais, acabam pagando. A prática ficou conhecida na internet como copyright troll. Não faço ideia de como chegaram até mim, diz Roberto, nome fictício, 45, que trabalha na TI. Ao menos um dos filmes da lista eu tinha baixado, mas eu sempre uso o VPN para fazer downloads. Não sou um nobie, gíria para novato no universo geek. Então deve ter usado algum método ilegal, desabafa. Na verdade, tudo nessa operação transita de uma zona cinzenta da legalidade. Sem provas, só com convicção. Apesar da onda de relatos recentes, essas notificações têm sido distribuídas desde outubro de 2020. Na época, mais de 70 mil pessoas foram acionadas. Se cada uma aceitasse pagar a multa sugerida de R$ 3.000, os autores teriam faturado 210 milhões de reais. Alguém viu uma oportunidade de fazer um lucro fácil que ainda não havia sido explorada e decidiu tentar, afirmou na época via declaração por escrito. O Partido Pirata Brasileiro, organização focada na liberdade e proteção da privacidade da internet, mas que não é um partido político oficialmente. O PPB se prontificou a oferecer assistência jurídica gratuita às vítimas e segue até hoje como um dos principais grupos de vigilância contra os copyright trolls. A recomendação é só uma: ignore as mensagens, não faça o que eles podem, não ceda, não pague, não caia no jogo psicológico, afirma o PPB em seu site. Paula Renat, professor e pesquisador especializado em direito digital, concorda: não é seguro atender a tais pedidos feitos sem prova de titularidade legítima de direitos. E mesmo sem a prova efetiva de que os filmes foram baixados, assegura. Culpa no cartório? A conduta em questão é muito bem caracterizada com o nome troll, porque é um abuso estratégico, um comportamento ameaçador que visa causar terror, acrescenta Renat. Troll é uma gíria da internet para usuários anônimos com comportamento agressivo. O problema no Brasil está na outra metade do nome copyright, termo em inglês para direito de propriedade intelectual sobre uma obra artística. A Lei Brasileira de Direitos Autorais é de 1998, ou seja, está desatualizada. Não fala sobre a internet nem menciona especificamente downloads, diz Raquel Saraiva, fundadora do Instituto de Pesquisa de Direito e Tecnologia do Recife. Ao invés disso, a lei se refere à reprodução, como na cópia e amanesamento de obra. André Rou Wang, pesquisador de Internet Lab e coordenador da seção de direitos autorais do Creative Commons Brasil, afirma que o Congresso tem discutido atualizar a lei de direitos autorais. Porém, estas ações parecem ser um teste para ver como as autoridades do público reagirão e depois propor determinadas mudanças à lei em seus interesses.
De qualquer jeito, baixar o filme ainda é ilegal, correto? O uso de um trabalho intelectual sem permissão do detentor dos direitos é ilegal, mas quando não tem fins lucrativos, geralmente não se transforma em uma ação judicial, diz Omar Kaminsky, advogado especialista em internet, novas tecnologias e direitos autorais. Os esforços geralmente se concentram contra quem lucra com os downloads ilegais, por meio de anúncios nos websites onde estão disponíveis ou cobrados pelo acesso do material protegido. Dados ilegais? Numa reviravolta digna de Hollywood, quem pode estar infringindo a lei por acessar algo que não é seu são os escritórios de advocacia. Afinal, como eles obtiveram os dados de quem supostamente baixou os filmes? Eles não deveriam estar protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados de 2018? Na carta enviada aos acusados, o escritório Kaisner Leonardos afirma que eles haviam sido rastreados porque os arquivos baixados continham o recurso anti-pirataria chamada Guarda-Lei Infringement Detection System, desenvolvido pelo Bunting Digital Forensics, uma consultoria de exames forenses digitais. Porém, não há nenhuma menção a esses recursos no site da Bunting e Guarda-Lei. Na verdade, é uma outra empresa sediada no Reino Unido, a Tilt, e a Kaisner se limitou a enviar uma nota via assessoria de imprensa. Kaisner Leonardos Advogados informa que presta assessoria jurídica a seus clientes e mantém dever de confidencialidade em relação às informações solicitadas. No mais, reitera que o uso de torrents para realizar o download e o compartilhamento não autorizado de obras intelectuais são condutas que violam direitos autorais sujeitos a penalidades previstas na legislação brasileira. Para Iasodhara Cordova, ativista e pesquisadora sobre privacidade do Centro AS para a Governança Democrática e Inovação em Harvard, a explicação de como o escritório obteve os dados não é convincente. Não temos como acessar o código forense e as provas. Não temos a capacidade de analisar se houve fraude, explica. Eles podem simplesmente ter rastreado algum blog que compartilha torrents e foram atrás de quem os acessou. Segundo o PPB, o escritório de advocacia processou a operadora de internet Claro S.A., exigindo que a empresa fornecesse informações pessoais relacionadas a IPs, o endereço individual de cada computador. Em nota conjunta, o Instituto de Defesa do Consumidor, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife e outras organizações criticaram a empresa de telefone por facilitar o acesso a dados de usuários em desrespeito à LGPD. Consultada por Tilt, a Claro alega que cumpriu ordem judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo nos termos da Lei 12.965/14, Marco Civil da Internet, que obriga o provedor responsável pela guarda a disponibilizar informações solicitadas mediante ordem judicial. Portanto, a operadora forneceu única e exclusivamente ao TJSP as informações determinadas que ficam então sob responsabilidade da Justiça. Ainda assim, para Kaminsky, o método está sujeito a falhas. Tenho visto muitos erros de transcrição em petições e mandatos. Você só precisa errar um algarismo do IP para pegar uma pessoa errada. Imagine a polícia batendo em sua porta com um mandato alegando que você é um divulgador de pornografia envolvendo menor de idade, porque eles pegaram o IP errado, afirma. Filmes visados. As cartas parecem focar principalmente
em filmes de ação recente como Rambo Até o Fim, 2019, Hellboy, 2019, A Invasão ao Serviço Secreto, 2019. Foi esse último que rendeu uma notificação para Mário, nome fictício, profissional de marketing que nunca viu o filme ou sequer costuma baixar torrents. Não tenho hábito. O que eu fiz foi acessar sites como Popcorn Time, que transmite torrents, explicou. No início me assustou um pouco, porque é uma carta de um escritório de advocacia. Depois fiquei mais curioso. Hoje em dia lidamos com tantas mensagens de e-mails falsos que já estamos meio que preparados para tudo, disse. No caso dele, o escritório foi o Márcio Gonçalves Advogados, assim como a Kaisnar. O escritório não retornou pedidos de entrevista feito por Tilt. Segundo um porta-voz do Partido Pirata Brasileiro, em muitos casos o assédio se perpetua por um bom período, inclusive com renegociações do valor da multa. Eles pedem ao menos R$ 3.000, mas se a pessoa não cede, o escritório tenta forçar acordos, telefonando, enviando e-mails e até mensagens via WhatsApp, dando prazos e ameaçando com uma ação judicial, afirma. Quando não recebe respostas, oferece uma nova oportunidade. Ouvimos até que eles oferecem acordo por R$ 500. Método descartado. Nos Estados Unidos, infrações individuais ao copyright raramente vão parar nos tribunais. O custo não compensa e muitas vezes a imagem dos detentores do direito é que fica arranhada. O grande estúdio Hollywood milionário perseguindo uma pessoa comum. Renan explica que perseguir usuários é um tiro no pé porque as pessoas ficariam a favor de quem baixa, porque a lei não tem amparo social, ela existe, ela está vigente, mas ela não faz sentido. Wang concorda, apontando que diversos estudos, inclusive um recente da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, têm mostrado que uma das melhores formas de se combater pirataria é facilitar o acesso legal a conteúdos online, e que a tática empregada pelos copyright trolls é, além de abusiva e retrógrafo e ineficiente. Caso você receba alguma notificação desse tipo, as recomendações dos especialistas são: não responde nem entre em contato. Consulte um advogado. Relate o ocorrido para o Partido Pirata Brasileiro. copyright@partidopirata.org